O conceito mais complexo da física clássica talvez seja a entropia. É um tópico de grande relevância para a vida prática, é um assunto muito falado e, ao mesmo tempo, um assunto muito pouco compreendido. O conceito de probabilidade condicional é da mesma forma. Esse tipo de probabilidade está para a estatística, assim como o conceito de entropia está para a física. E da mesma forma, não se trata de um assunto trivial, e as suas consequências podem muitas vezes ser difíceis de captar. Você está assistindo a mais um vídeo da série Como Pensar como Cientista. Aqui eu vou apresentar um caso judicial hipotético, em forma de conto, mas que capta a essência do conceito de probabilidades condicionais. Essa apresentação talvez seja o recurso mais didático para se introduzir esse tema. Você vai perceber a brutal relevância das probabilidades condicionais para as tomadas de decisão em cenários de incerteza. Mas antes de seguir, se inscreva no canal, porque aqui eu apresento conteúdos que agregam muito valor ao seu intelecto, conteúdos que são capazes de aprimorar a sua forma de pensar. Então, ative o seu sininho para que você nunca perca nenhum vídeo nosso. Um advogado está fazendo a defesa de um matemático de conduta impecável contra a acusação de um grande roubo de joias. O crime foi quase perfeito se não fosse por uma única pista deixada: a impressão digital. A polícia analisou todas as impressões digitais do seu banco de dados até encontrar uma correspondência, justamente a do seu cliente. Ao conversar com o seu cliente, você descobre que ele não tinha um álibi. Segundo seu relato, ele estava envolvido com a demonstração de um teorema muito elusivo e ficou confinado no seu escritório por dias a fio, sem nenhum contato humano. Mas apesar da falta de álibi, você está convencido de que seu cliente não pode ser o culpado. Ele é apenas um matemático bitolado e não tem nenhum traço de ladrão de joias. Está mais interessado em provar o seu teorema e, ao que lhe parece, ele não tem nenhuma intenção em se tornar rico, muito menos por meios ilícitos. Mesmo assim, o caso vai a julgamento. E como era de se esperar, o promotor baseia toda a acusação na impressão digital. E ele comentou para o júri sobre o rigor do processo computadorizado na comparação de impressões digitais. Ele ressaltou que não há absolutamente nenhuma chance de se obter uma impressão digital tão boa simplesmente por acidente. Mas daí você se opõe que isso seja possível, porque afinal de contas, todo teste tem pelo menos alguma chance de estar errado. O promotor concorda contigo, mas daí ele conclui que para todos os efeitos práticos, a chance disso realmente acontecer é zero. Ele afirma que estudos científicos mostraram que há apenas uma chance em 10 milhões de que duas impressões digitais diferentes batessem meramente por acaso. Ou seja, a chance do acusado ser inocente é de 1 em 10 milhões. Isso certamente está além de qualquer dúvida razoável. Com toda a sua astúcia, você percebe que essa era justamente a informação que precisava para o seu contra-ataque. Você se volta para o júri e desenha uma tabela, 2 por 2, num quadro branco. Com essa tabela, você classifica todos os indivíduos do banco de dados em termos da culpa ou da inocência. E também se suas impressões digitais batem ou se não batem com a encontrada na cena do crime. Você começa supondo que o verdadeiro culpado esteja no banco de dados de impressões digitais. Se há um culpado, então a sua impressão bate. E a primeira linha da tabela pode ser preenchida assim. Daí você pergunta ao promotor quantas pessoas estão no banco de dados da polícia. Ele não gosta da pergunta, mas ele responde relutantemente e diz que há aproximadamente 50 milhões de representados no banco de dados. E, obviamente, a maioria massacrante dessas pessoas terá impressões digitais que não correspondem à impressão digital encontrada. Com isso, você preenche mais um campo da tabela. Finalmente, você olha para o último campo, que diz respeito às pessoas que, apesar de serem inocentes, têm impressões digitais que batem por acaso com a do ladrão. Nesse momento, você olha direto para o promotor e recorda do que ele mesmo disse, de que há uma chance em 10 milhões de que o algoritmo encontre uma correspondência falsa entre as impressões digitais de indivíduos diferentes. Nesse caso, com 50 milhões de pessoas no banco de dados, então você conclui que deve haver 5 pessoas que correspondem à impressão digital encontrada na cena do crime. E com isso, você completa a tabela. Com esses dados, você se volta para o júri e alerta a falácia do promotor, que acusa o seu cliente baseado nos dados da linha inferior, alegando que há uma chance em 10 milhões
de ver a correspondência das digitais por acidente e que isso está além de qualquer dúvida razoável. Mas você é mais esperto e percebe que isso não é relevante para o processo. Não há importância em saber qual a chance de haver correspondência se o seu cliente é inocente. Afinal, já é sabido que essa correspondência existe. O que você faz é chamar a atenção para a coluna da esquerda. Você mostra que há cerca de 5 correspondências acidentais para indivíduos inocentes no banco de dados e apenas uma pessoa culpada. E assim, dada uma correspondência, há cerca de uma chance em 6 do seu cliente realmente ter cometido o crime. É claro que essas informações não são suficientes para provar a inocência do seu cliente. Mas você não precisa disso. A lei garante que ele será inocente até que provem a sua culpa. E o padrão de prova para a culpa é que as evidências estejam além de qualquer dúvida razoável. Mas aqui você foi capaz de mostrar que há 5 chances em 6 de que seu cliente seja inocente. Claramente, a acusação não está nem perto desse padrão. Por meio desse argumento, a decisão mais sensata e justa é que o júri absolva o seu cliente. Nessa história, você e o promotor enfatizaram diferentes probabilidades condicionais. Nós vamos falar disso em detalhes no próximo vídeo. Mas aqui basta saber que uma probabilidade condicional é a chance de que algo seja verdadeiro considerando outros fatores condicionantes. Na história, enquanto o promotor pergunta qual é a chance de haver uma correspondência falsa para um inocente escolhido ao acaso, você perguntava o contrário. Qual é a chance de seu cliente ser inocente, visto que há uma correspondência? Muitas vezes as pessoas presumem que essas duas probabilidades devem ser as mesmas, mas isso não é verdade. Aliás, elas são bem diferentes. O problema de pensar erroneamente que essas duas probabilidades são iguais é tão difundido que foi apelidado de a falácia do promotor. Nossa história ilustra o porquê. Pode ser uma questão de vida ou morte no tribunal, mas também é uma fonte comum de confusão ao interpretar os resultados de estudos científicos. No próximo vídeo, vamos explorar as nuances das probabilidades condicionais e um exemplo real de como uma vida foi devastada com base na má interpretação dessas probabilidades. Esse vídeo termina por aqui. Se inscreva no canal e tenha verve científico. Um abraço e até a próxima!